Shalom, graça e paz, povo do avivamento. Que a bênção do Eterno de Israel esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre a sua família. Hoje nós temos um convidado muito especial, um amigo querido, membro, participante, ativo na Sociedade Israelita da Bahia, o Rabino Uri Lan. E eu quero deixar aqui a palavra do Eterno que diz no livro de Gênesis, capítulo 12, versículos de 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei. E te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você é bendito pelo Deus de Israel. Você é bendito pelo Adonai de Israel, pelo Senhor de Israel. Amamos Israel porque somos também parte do Israel de Deus. E nós cremos que há uma bênção especial em abençoar os nossos irmãos, o nosso próximo. Isso é mandamento do Evangelho. Mas há uma bênção também muito especial em abençoar os descendentes de Abraão. E em Cristo somos descendentes de Abraão. No Messias, nós cremos que também somos abençoados pela mesma bênção do povo de Israel. Fique conosco. Shalom. Nós estamos aqui com o Rabino Uri Lan, rabino, posso dizer assim, recém-chegado, não é? Para a comunidade, a Sociedade Israelita da Bahia, nosso amigo Luciano, presidente, um abraço para você, Luciano. E ele vai falar algumas coisas sobre a cultura de Israel. Nós estamos em tempos de festas, não é? Hoje nós estamos celebrando em mais alguns dias a festa do Natal e muitas coisas vão acontecer, mas eu quero falar sobre a cultura festiva de Israel. Israel é um país festeiro, não é? E uma das festas judaicas é a festa de Hanukkah. Então o Rabino vai falar algumas coisas sobre essa questão da cultura e vai também falar aquilo que estiver no seu coração. O senhor é muito bem-vindo, Rabino Uri Lan. Israel é um povo festeiro, né? Bem festivo. Né? O senhor está lembrado de quantas festas tem? É muita festa, né? Eu tenho que pensar no mapa do calendário judaico. Então, nós temos festas de várias características diferentes. Desde o que eu digo que é uma trilogia, que é Pesach, Shavuot e Sukkot, que seria equivalente à Páscoa, Shavuot, Pentecostes e Sukkot, os tabernáculos, não é isso? E aí nós temos Purim, nós temos Hanukkah, que são duas festas no nosso calendário civil em pontas diferentes do calendário e outras comemorações também. A festa de Hanukkah, ela tem características específicas, né? Dentro da história, ela não é considerada uma festa da Torá, não é isso? Ela não é uma festa gerada na Torá. Não. Ela... Dê o panorama histórico dela, Rabino, por favor. A festa de Hanukkah, ela não é uma festa que faz parte da Bíblia hebraica. E apesar disso, ela faz parte das nossas festividades. Então ela conta uma história da época do Segundo Templo, por volta do século II antes da Era Comum. Quando nós falamos antes da Era Comum, seria o equivalente ao que os cristãos falam de antes de Cristo e depois de Cristo. Então, também um outro costume judaico. Então, 200 anos mais ou menos antes da Era Comum, 160 anos antes, essa história conta, por um lado, uma situação muito incômoda pela qual passava o povo de Israel na sua terra, quando com o grupo dos Seleucidas, né, que faziam parte do Império Romano, forçam todos os povos que faziam parte do Império a seguirem os seus próprios costumes, as suas próprias crenças. E o povo judeu não era diferente.
E nisso eles conquistam e eles ocupam o templo de Jerusalém. Conta a história que eles colocaram tudo abaixo, colocaram imagens de divindades gregas enfim, passaram a fazer sacrifícios de animais considerados não kasher, ou seja, não adequados à cultura judaica. Dizem que fizeram até um sacrifício de porcos em cima do altar, coisa que seria totalmente absurda dentro da tradição judaica. E os judeus foram expulsos de Jerusalém. Mas houve um grupo que subiu para as montanhas e eles se organizaram em guerrilhas e eles passaram a combater os Seleucidas. Esse grupo ficou conhecido como grupo dos Macabim, os Macabeus. A principal liderança é chamado de Eudá Macabi, ou Judas Macabeus, como é conhecido em português. E conta a história que eles, embora fossem uma minoria, fossem muito menos armados do que os romanos ou do que os Seleucidas, eles venceram. Como eles venceram, eu não sei exatamente, mas eles venceram. Um milagre. Podemos dizer que aí já foi um milagre. Porque normalmente essa história é contada como uma parte histórica da festividade de Hanukkah. Mas eu entendo que esse foi, talvez, o grande milagre. Foram pessoas que se organizaram por valores que elas defendiam e que elas deram a vida por isso. E reconquistaram o templo. Essa história é muito bonita, pastor, porque ela traz dentro de si, talvez por isso ela seja comemorada pelo povo judeu, embora ela não faça parte das festas da Torá, como foi dito, porque ela traz um valor muito forte, que é o valor do direito de nós sermos quem nós somos, do direito de nós celebrarmos as nossas festas como é a nossa prática e não como gostariam de nos impor. Então essa é a principal mensagem que o povo judeu, e que na verdade que todos os povos têm o direito de exercer as suas crenças religiosas, de ter as suas práticas da maneira como eles consideram que é o certo. E dentro dessa questão tem aquele processo que deu origem a Hanukkah. Sim. E queria que o senhor falasse sobre isso. Ok. É muito curioso porque assim são duas histórias que foram fundidas em uma só. Uma história que é essa história dos Macabeus, né, dessa luta que a gente falou, da revolta dos Macabeus. E a outra história é uma história contada no Talmud, que é a história... o que é o Talmud? Muito bem. O Talmud, ele é um grande compêndio, como se fosse uma super enciclopédia de debates rabínicos e de histórias e de formação de leis judaicas a partir da sabedoria rabínica, que vão ter a sua base nos textos bíblicos, mas eles vão muito além, eles vão se desenvolver em termos do dia a dia dos judeus daquela época, entre mais ou menos século II antes da Era Comum, até mais ou menos século V, século VI, até século VIII, depois da Era Comum. E é um texto que ficou conhecido como uma tradição oral. Por que isso? Porque eram debates mesmo entre rabinos de várias épocas que, num certo momento, com medo que esse material se perdesse, isso foi colocado no papel. Mas por muito tempo isso era passado dos rabinos aos seus discípulos por tradição oral. Então o Talmud conta a história do milagre do... É no Talmud que conta-se essa história. Porque, por exemplo, no livro dos Macabeus, que não faz parte da Bíblia hebraica, mas enfim, conta essa história, conta-se que os Macabeus entraram no templo e só arrumaram tudo e reacenderam a menorá, o candelabro de 7 braços que tinha, e tudo bem, vamos tocar a vida para frente. Agora, no Talmud, diz que a menorá estava apagada, que havia um único cântaro com um azeite especial, um azeite exclusivo do uso dos sacerdotes que cuidavam do acendimento da menorá, que tinha óleo suficiente para durar um dia. E um dia não era suficiente. Então, o que aconteceu? Mesmo assim, eles confiaram que algum milagre pudesse acontecer, ou eles confiaram em si mesmos, eles acenderam a menorá e começaram a fabricar mais azeite.
Mas eles precisavam de luz para fabricar esse azeite, vão fabricar no escuro. E o milagre que se conta é que esse óleo que ia durar um dia, ele durou 8 dias. O que deu tempo justo para fabricar mais azeite e aí manter a menorá acesa de maneira contínua. Daí veio a tradição da Hanukkah, que é um outro candelabro com... Agora tem 9 braços? Ele tem 9 braços, porque ele tem... Tradicionalmente ele é conhecido como menorá de Hanukkah. Com o renascimento da língua hebraica, no final do século XIX e começo do século XX, criou-se a palavra Hanukkah. A palavra Hanukkah é uma palavra moderna. Então, tradicionalmente era menorá de Hanukkah. Eu cresci falando Hanukkah, né? E a Hanukkah ela tem 9 braços. Por que 9? 8 referentes aos 8 dias do milagre de Hanukkah. E o 9º, que é chamado de Shamash, que é uma vela que vai acender as outras velas. A gente precisa de uma vela que vai servir as outras velas, vamos dizer assim. O Shamash também é um termo que nós usamos para uma espécie de zelador da sinagoga. Sinagoga é o templo judaico. Então o Shamash é aquele que vai cuidar para ver se está tudo em ordem, se os livros de orações estão em ordem, se a Torá está em ordem. Então ele serve os outros com muito cuidado, com muito amor. Da mesma maneira essa vela que vai acender as outras velas. Shamash. O Shamash. E o que representa, em termos assim agora rabínicos, né, a sua visão, essa festa em termos de impacto sobre as famílias judias hoje, sobre o povo de Israel hoje, o que representa e o que isso pode contribuir para os povos que não são, mas são interessados na cultura de Israel? Hanukkah, ela por muito tempo foi uma festa que ela não teve um maior destaque. Nos últimos anos, ou nos últimos 100 anos, com o surgimento do movimento sionista, ou seja, com todo um movimento para que o povo judeu retornasse à terra de Israel depois de 2000 anos e voltasse a ser soberano sobre essa terra, o exemplo dos macabeus, de, mesmo sendo uma minoria, lutarem para fazer valer os seus valores, essa é uma grande lição que ficou para o povo de Israel moderno, e acredito que ela é muito valorizada por isso até hoje. Não sei se o senhor sabe, existe uma competição em Israel chamada de Macabíadas. As Macabíadas são uma espécie de Olimpíadas, basicamente de atletas judeus do mundo inteiro. Então, essa ideia de lutar, mas lutar com ética, lutar por valores. E trazer luz para o mundo. Então, a ideia de que a cada dia eu acendo uma vela a mais. No primeiro dia eu acendo uma vela, no segundo 2, no terceiro 3. Então, a ideia de que nós vamos expandindo a luz no mundo e assim expulsando a escuridão. Esse é um outro valor muito valorizado pela comunidade judaica, pelo povo judeu, e que acredito que é um valor a ser transmitido a outros povos e que outros povos também têm as suas maneiras de expressar isso. Há uma duração da festa nesse processo de acender uma vela num dia, 2 no outro, 3? Sim, a festa dura 8 dias. E nesse momento de acendimento das velas, que é à noite, na primeira noite de Hanukkah acende-se uma, então você tem o Shamash e acende uma vela. Na segunda noite você usa o Shamash e acende a segunda vela e a primeira. E a duração disso é o tempo de duração das velas, por volta de 1 hora que elas acabam queimando. E tem as orações próprias que são ditas na hora do acendimento das velas, e músicas, e alimentos típicos da época. Quais são os alimentos próprios dessa época? É algo que não é muito saudável, a gente pode dizer, hoje em dia, porque são alimentos que são fritos no óleo. Por quê? Para lembrar do milagre do azeite. Então, é uma referência positiva. Então, nós comemos sonhos. Sonhos são fritos em óleo, mas são muito gostosos, mas são muito calóricos também. Então, que a gente coma 1 só, 2 no máximo. Outras comidas têm uma chamada latkes, que é uma espécie de bolinho de batata com algumas outras coisas, e também frito no óleo. Ou falafel, que o senhor deve conhecer de comer em Israel. Então, essas são as comidas típicas de Hanukkah. Existe a cerimônia de troca de presentes, alguma coisa assim? Ou dá alguma coisa a alguém nessa festa?
Na festa de Hanukkah, existem alguns costumes que se chama de Hanukkah Geld, que seria uma espécie de dinheiro de Hanukkah. Às vezes se dá algum dinheiro para as crianças, ou às vezes até o dinheiro até de chocolate, às vezes, algumas moedas, como imitando as moedas da época dos Macabeus. Mas, assim, existem muitas tradições diferentes. Tem famílias que dão presentes para as crianças, até para dizer para elas, olha, vocês têm a sua festa. Porque é uma época que há a festa do Natal. Às vezes é difícil explicar para uma criança pequena, judia, que aquela festa não é dela. Todo mundo está ganhando presente, ela não. Mas, pelo outro lado, tem a questão do tipo, é a tua festa, e você tem os teus valores, e tem outros momentos na tua vida que você também recebe presentes. Mas eu achei muito bonitinho uma criança, esses dias, que ela disse para mim assim, não, os pais me contaram, para falar a verdade, os pais me contaram, falaram, ela voltou da escola, Rabino, e ela disse assim, eu adoro ser judia. Aí perguntaram para ela, mas por quê? Uma criança de 5 anos. Ah, porque meus amigos cristãos, eles recebem presente um dia, eu recebo 8. Existem outras festas que são comemoradas. Tem alguma festa específica voltada para as crianças ou são festas que são da comunidade e as crianças têm o seu lugar? As festas, elas têm lugar para as crianças. As festas, a gente pode dizer que elas são comemoradas em vários níveis. Então, na festa de Purim, que é uma festa muito alegre, que lembra um momento que os judeus quase foram destruídos pelo malvado Haman, como a gente fala, que era o primeiro-ministro da Pérsia, e que no final ele acabou sendo morto. O livro de Esther, muito bem. Então, nessa festa, tem um momento próprio das crianças, em que hoje é costume que haja um concurso de beleza, em que as meninas se vestem de Rainha Esther. E em algumas comunidades agora tem os meninos que se vestem de Mordecai, que era o tio de Esther, o herói da festa. Então tem essa brincadeira. Na festa de Pesach tem momentos em que as crianças recebem o destaque. Logo no começo do que nós chamamos do Seder de Pesach, do jantar de Pesach, tem uma música chamada Manishtaná, em que se pergunta por que essa noite é diferente de todas as outras noites? E quem canta isso, tradicionalmente, são as crianças pequenas. Na festa da chamada Páscoa, para nós, Páscoa. O senhor falou sobre duas coisas que eu queria colocar. A primeira é sobre a Bíblia judaica. E a segunda é a trilogia das festas. Como é essa arrumação? O que é diferente nessas festas que o senhor chamou de trilogia? Eu chamo de trilogia, mas assim, na verdade nós temos 3 festas que elas estão ligadas entre si. São chamadas festas de peregrinação. E essas festas são as festas de Pesach, Shavuot e Sukkot. Então eu brinco com as trilogias dos filmes, do cinema e tudo isso, para mostrar para os meus alunos que há uma relação direta entre essas 3 festas. Uma fala do êxodo do povo de Israel do Egito, a outra fala do recebimento da Torá no deserto, depois que eles saíram do Egito, e a terceira fala da caminhada pelo deserto, até chegar na terra de Israel. Então, uma não é separada da outra, por isso que eu conto que é a trilogia. Tem uma festa que ganha destaque, é mais importante do que as outras nessa trilogia? Não, eu entendo que as 3 são igualmente importantes. Se um judeu dissesse assim, eu estou morando no Brasil, só posso ir em Israel uma vez no ano, que festa ele iria? Eu diria que ele poderia escolher entre ir em qualquer uma dessas 3. Não, eu não faria nenhuma seleção, não. Existem festas que são mais populares, então a festa de Pesach, hoje, ela é muito popular em Israel. Talvez mais popular do que Shavuot, por exemplo. Mas Sukkot também, a cidade de Jerusalém fica cheia de Sukkot, de cabanas, né? Uns puxadinhos que eles fazem dos restaurantes e tudo isso. Então, eu diria assim, olha, só posso ir uma vez, fala, bom, você tem uma oportunidade na primavera para ir em Pesach, você pode ir outra no verão, que é em Shavuot, e outra no outono, né? Escolha o que for melhor para você. Ok. A outra pergunta que eu queria fazer sobre Bíblia, a Bíblia hebraica. Como é, em que se compõe, como é
formada essa Bíblia hebraica? Nós chamamos a Bíblia hebraica, em hebraico, de Tanakh. Tanakh é uma sigla, que quer dizer Torá, Neviim e Ktuvim. A Torá é o que se conhece popularmente por Pentateuco. Os Neviim seriam os livros dos profetas. Começa logo depois da morte de Moisés, que Yoshua ben Nun, que Josué, assume a liderança do povo e passa pelos juízes e tudo isso. Essa história é contada nesse segundo compêndio de livros. Vão ter 12 profetas e vão ter outras histórias dos juízes e tudo isso. E os outros livros, nós vamos ter, por exemplo, o livro dos Salmos, o livro de Provérbios, o Eclesiastes, o livro de Esther, nós chamamos as Megilot. Megillah é como o rolo da Torá, que tem 2 rolos, né? O telespectador conhece, o livro da Torá ele é feito em pergaminho e que é enrolado em 2 bases de madeira. A Megillah é parecido, mas ela tem uma base de madeira só. É um rolo só. Aí entra o livro de Esther, entram outros livros. Esses entram nesse terceiro compêndio. Então, desses 3 volumes de livros, da Torá, Nevim e Ketuvim, nós chamamos de Tanakh, e isso é a Bíblia hebraica. Dentro dessa Bíblia, há um processo de leitura anual, alguma coisa assim, que é um programa de tradição, ou é uma coisa pessoal, cada um faz como quer? Não. Por um lado, cada um pode ler a Bíblia no momento que quer e como quiser, e isso é estimulado, que as pessoas estudem o texto bíblico e outros textos judaicos para se alimentarem dessa tradição e conhecerem melhor. Mas existe um processo coletivo comum, em que a Torá ela é lida 4 vezes por semana, dentro de um serviço religioso coletivo. Por que 4 vezes? Ela é lida aos sábados de manhã, sábado à tarde, segundas-feiras e quintas-feiras. O que os rabinos colocaram, que assim, por que a Torá tem essa sequência de leitura, eles vão dizer, a Torá alimenta a alma do povo judeu, assim como se fosse a água para o corpo. Então eu não posso ficar mais do que 3 dias sem beber água, então eu não posso ficar mais do que 3 dias sem estudar a Torá. Então a Torá ela é lida às segundas-feiras de manhã, às quintas-feiras e aos sábados. Todas as semanas é lida uma porção semanal, que nós chamamos de Parashá, ou de Sidrá. Tem traduções que chamam de Sidrá. E durante o ano, todas as comunidades judaicas estão na mesma página, na mesma sequência, em qualquer lugar do mundo. Então eu posso ir para qualquer canto do mundo, a Torá está no mesmo lugar. Tem algumas diferenças entre Israel e o resto do mundo, mas de forma geral, estamos no mesmo lugar, até que tem uma festa, outra festa, estava certo de não chamar de festeiros, a festa de Simchat Torá, a festa da alegria da Torá, em que nós comemoramos o final dessa leitura e o seu reinício. O tempo está... Vamos chamá-lo de novo, viu? Mas nós temos o tempo já bastante exíguo. Eu queria que o senhor tocasse em 2 coisas. A primeira, se alguém se interessar pela cultura hebraica, ele quer conhecer um pouco mais sobre a vida dos judeus, quer ter algum tipo de contato, de convivência, existe algum caminho ou a internet é o único caminho? Essa é uma pergunta delicada, porque a comunidade é uma comunidade pequena, em Salvador, em outros lugares do país. Tem comunidades maiores ou menores. E, de forma geral, as atividades da comunidade judaica são voltadas aos membros da sua comunidade. Então, se alguém, porventura, quer vir visitar e conhecer, essa possibilidade existe. Mas... Não é uma coisa aberta. Não é uma coisa aberta que a pessoa vem, olha, eu gostei, eu frequento, e a pessoa não é judia e começa a frequentar os serviços religiosos normalmente. Uma outra coisa importante da gente destacar nisso é que em Salvador nós estamos, que eu digo, não sei se em primeira mão, mas talvez seja uma novidade para muitos, nós estamos para abrir em Salvador um centro de cultura judaica. Então, esse centro de cultura judaica, sim, se pretende ser um espaço aberto a toda a sociedade. Porque judaísmo não é só
serviço religioso, não é só rezar, não é só a parte religiosa. O judaísmo é cultura, é música, é teatro, é artes. E nós pretendemos abrir esse espaço cultural, que vai ter uma base judaica, mas um espaço cultural para toda a cidade. Eu espero muito que no ano de 2014 a gente já tenha as primeiras atividades. Rabino, muito obrigado pela sua presença, foi muito enriquecedor. Vamos convidá-lo outras vezes, não mais uma vez, mas outras vezes, né? E quero deixar a sua palavra para suas considerações finais, suas despedidas. Bom, eu quero agradecer ao apóstolo Sóstenes a possibilidade de ter participado desse programa, de colocar um pouco para um público um pouco maior quem nós somos, ouvir da parte de um judeu, de um rabino, quem é o povo judeu e como nós pensamos e como nós agimos, as nossas qualidades, os nossos defeitos, mas é uma grande oportunidade de quebrarmos preconceitos e com isso estabelecermos o diálogo e nos conhecermos mais. Então, quero agradecer. Muito obrigado. Muito obrigado, Rabino. Deus abençoe a cada um de nós. Shalom, queridos. Cremos que você foi abençoado com a palavra compartilhada também através da vida do Rabino Urilan. E eu quero deixar com vocês o texto de João, capítulo 10, versículo 22. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, e era inverno. Festa da dedicação em Jerusalém é a festa de Hanukkah. Então a festa de Hanukkah, embora não esteja no Talmud, na Torá, está no Evangelho de João. E eu creio que Jesus também se alegra em Hanukkah. E essa é uma visão que nós temos, a alegria do Messias em Hanukkah. Essa é a nossa concepção. Não há nenhuma interferência no judaísmo ou do judaísmo com o nosso cristianismo, mas há uma completude, uma complementaridade entre nós. Amamos Israel porque também somos Israel de Deus. Eu quero orar pelo Deus de Israel para que Ele abençoe a sua casa, a sua família. Pai, nós cremos que o Senhor é o eterno de Israel, é o Adonai de Israel. E nós queremos que essa presença maravilhosa tua, através dos teus filhos, do teu Espírito, da tua palavra, chegue a cada casa com luz, com dedicação, com transformação e com milagre. Faz esse milagre acontecer nesses tempos festivos, onde as pessoas voltam os seus olhares para o Messias ou para outras coisas tão divergentes. Nós te pedimos a tua bênção sobre cada lar, a bênção do Messias de Israel. Em nome dele nós oramos, em nome de Yehoshua HaMashiach. Amém e amém. Shalom, graça e paz. Fique conosco. Próximo programa, sexta-feira, 14h30. Deus te abençoe.